Muito bem. Prometo a vocês que não vou retê-los por muito tempo. Nós vamos conversar aqui rapidamente, porque eu de vez em quando faço uma reflexão sobre a minha própria vida. Eu fico meio envergonhado de ter uma vida tão medíocre, tão assim mínima, diante da grandeza em que nós poderíamos ter na nossa vida. A grandeza de atitudes, de ações, de amor. Às vezes me sinto tão medíocre na expansão do amor, no usufruto do amor. Me acho muito medíocre nesse aspecto. A gente tem sentimentos assim que já deveríamos ter abandonado, já deveríamos ter largado para trás, e a gente dificilmente pensa nisso, trabalha nisso, investe nisso. E ao longo do tempo a gente fica aí lidando com coisas materiais, com coisas que não têm a menor importância para a gente, porque nós vamos largar tudo isso aí. É mais ou menos como se você trabalha numa empresa e aí você dedica lá 24/24, é o tempo todo dedicação, e em um determinado momento o patrão fala: olha, não preciso mais de você aqui, então você já pode ir cuidar de outras coisas da sua vida. E você fala: poxa vida, tanta dedicação sem a menor contrapartida, porque você foi praticamente obrigado a largar aquele trabalho e não pode voltar atrás, e não pode continuar, e não pode fazer mais nada. Então aqui na Terra, muitas vezes a gente fica assim, um tanto quanto perdidos, a gente dá muita relevância às coisas materiais, a gente se esquece de investir nas coisas espirituais, e aí nós começamos a ter os problemas com as nossas obras, porque o nosso tema hoje é a cada um segundo as suas obras. E muitos de nós, inclusive eu, quando chegarmos assim no limiar da vida, vamos interrogar assim: quais foram as suas obras? Ah, mas eu tinha uma fé muito segura, muito forte, muito grande na espiritualidade, na vida espiritual, na reencarnação, nas vidas passadas, em Jesus, e tinha uma fé assim admirável, mas a fé não é o suficiente. Lamento desapontá-los. A fé não é suficiente. Meu Deus, mas o que precisa mais? Arregaçar as mangas, né? Vocês já pensaram se duas pessoas ficassem na frente desse terreno aqui, ficassem só assim orando para edificar aqui uma casa com os móveis, o ventilador, o lustre, as cadeiras, o violão, o microfone? Vocês ficassem só lá fora, só mentalizando isso o tempo inteiro? Acho que foi preciso alguém arregaçar a manga e pedir lá um caminhão de areia, uns sacos de cimento, um milheiro de pedra, um milheiro de tijolo, um caminhão de pedra, porque senão, se a gente não botar a mão na massa e fazer alguma coisa, não adianta. Então, a gente pode ter a fé que transporta montanhas, mas, como nos disse lá o poeta, né? Sem caridade, sem amor, a gente não é nada, absolutamente nada, não adianta nada, absolutamente nada. A gente vê irmãos nossos que têm uma fé assim irrepressível, né? Irretocável, mas e as obras? Se não tiver obras, a gente vai ter problemas. E aí a gente vem aqui como um trabalhador, não é? E aí as pessoas falam: nossa, trabalha tanto, ajuda tanto, faz tanta coisa, e tem sofrimento, não tem nem direito a onde morar, não conseguiu construir nenhuma casa para ele, nem nada. E ele não está interessado muito nisso, né? Está interessado em continuar servindo, porque as coisas materiais têm o seu valor assim limitado. Então nós precisamos sempre pensar nisso. Nós já não tivemos um problema grave com a gente ter que se despedir de pessoas e depois pensar: meu Deus, não foi o suficiente, porque eu não fiz o que poderia ter feito. Já não tivemos esse drama de consciência? Tivemos ou não tivemos? Foi embora lá a mãezinha, o paizinho, o vozinho, a vozinha, a irmã, o irmão, e a gente pensa: poxa vida, não foi o suficiente, não fiz o suficiente, podia ter feito muito mais. Diz que esse é o maior problema dos espíritas. Existe um livro, acho que é do Bacelli, que se chama Hospital dos Espíritas, me parece que é uma coisa assim, Hospital Espiritual, Hospital dos Espíritas,
Porque 90% dos espíritas, agora pasmem, hein? Eu até sugiro a vocês, depois dessa palestra, assim, pensarem bem se vão continuar na doutrina, viu? Porque o negócio é complicado, é bem complicado, né? Falar, você ficou na doutrina, fiquei 30 anos, mas aí foi uma pessoa lá e me deixou morrendo de medo, aí eu saí da doutrina, então eu tenho agora uma desculpa, né? Tenho uma desculpa, por que eu não deixei de fazer isso, não fiz aquilo outro. Hospital de Médiuns, nome do livro. Hospital de Médiuns. Acho que é isso, é isso. E qual é a reclamação recorrente? Aí nos corredores, nos salões, nas praças, no lugar desse hospital, qual é o tema central dos assuntos? A falência dos médiuns. Todos eles falidos. Olha só, número percentual enorme de médiuns falidos. Porque a gente pensa que mediunidade é só o camarada vir aqui, sentar na mesa, escrever e pregar e pronto, né? Mas tem todo tipo de médium, né? Tem até o médium que carrega saco de cimento, imagina só. O médium que carrega amigo para tudo quanto é lugar, é um médium de transporte, né, que eles falam. Não é? Então a mediunidade significa o intercâmbio que nós podemos ter e a inspiração que nós podemos e devemos ter com a espiritualidade. E aí também está as nossas obras, porque não raras vezes o que acontece com a gente recebe uma boa inspiração, mas a gente não aceita ou a gente não executa, não raras vezes. Então você tem uma boa inspiração, liga para aquele familiar seu, faz tanto tempo que você não fala com ele, aí você fala, vou ligar depois do almoço. 8 horas da noite, esqueci, né? Amanhã cedo eu ligo. Aí passou a semana, na segunda-feira, sem falta. E aí passa os anos e a gente não ligou. E quando a gente vai ligar, mas você não soube? Mas você não soube? Não, nós não soubemos. Não seguimos uma boa inspiração. Uma boa inspiração que pode muitas vezes nos levar a uma prática cristã, assim, rápida, né, imediata. Aquela moedinha para completar aquela conta no supermercado que a pessoa da frente vai ter que renunciar lá um pacotinho de biscoito ou a caixinha de margarina ou alguma coisa e por causa de alguns centavos e você, dá umas moedas para ele, paga você essa margarina. Não, a gente não recebe essa boa inspiração. Aliás, não executa essa boa inspiração, não é? Aquela boa inspiração que a gente tem de fazer uma prece por alguém num determinado desequilíbrio. Você está vendo a pessoa desequilibrada, você quer ir lá e chamar atenção, gritar todos os ventos, porque você tem autoridade. E às vezes uma simples prece que a gente poderia ajudar a fazer. Hoje mesmo um amigo estava falando, que estava num posto de saúde, e aí ele tinha comentado com algumas pessoas no dia anterior, dizendo o seguinte, como se comportar diante de uma situação delicada, em que nós precisamos não nos omitir, nós não podemos nos omitir. Porque o exemplo veio fácil. Olha como é que veio o exemplo dessa história. O exemplo veio assim, segundo ele estava me falando. Já pensou se você está passando na beira de um lago, ou de uma piscina, ou de um lago, e você vê uma criança se afogando? O que você faz? Se você não faz nada, porque você não tem obrigação legal nenhuma de fazer nada. Não é mesmo? Aí você vai começar a brigar com você mesmo, falar, eu não posso socorrer porque eu não sei nadar. Não, eu não posso socorrer porque eu não sei por que essa pessoa está lá, o que está acontecendo. Eu não quero me envolver com uma situação dessa, depois tem que ir médico, hospital, é polícia, não sei o quê, não vou me envolver com isso. E aí? A criança morre, como é que você fica? Como é que a gente fica? Na omissão. Vamos jogar uma corda, a gente não sabe nadar, mas vamos chamar alguém, gritar, telefonar, quebrar um galho de árvore, fazer alguma coisa. Mas como é que a gente fica na omissão? Olha só como é que é complicado o negócio, não é? E aí, diante de situações semelhantes, como é que nós ficamos na omissão? E aí veio diversas sugestões, segundo eles estão conversando, e aí chegaram à seguinte conclusão. Bom,
tive lá um problema, fui num órgão público que regulamenta documentos, chamado Poupa Tempo, e aí me pediram para ir num guichê, e lá tinha um senhor de idade, muito malcriado, destratando, e xingando, e falando, e fazendo coisas malcriadas. E aí parou a conversa, o que cada um faria? Ah, não, você tem que ir lá e falar para ele, ó, não é assim, viu? Você tem que se corrigir, não é assim que se trata as pessoas. E cada um deu uma sugestão de como lidar, né? Bom, eu fiz o seguinte, ele estava falando, eu fui lá e falei com uma colega de trabalho dele, falei, olha, aquele senhor vem destratando as pessoas. É uma coisa muito ruim, porque a pessoa já vem meio fragilizada aqui para regularizar um documento, a pessoa ainda distrata. Ela pediu desculpas e tentou compensar a malcriação dele com a gentileza dela. Foi uma boa iniciativa. Não é? Porque se vai lá corrigir a pessoa, na maioria das vezes ele está com os ouvidos tampados. Ele não vai ouvir, não quer ouvir também. E se ouvir, vai entrar para um lado e sair pelo outro. Vai denunciar a pessoa para que a pessoa corra o risco de perder o emprego, talvez não seja um bom caminho. Então, nós precisamos, nesses casos, pedir inspiração. Olha aí, a fé com obras. E aí o amigo estava dizendo assim, eu telefonei para ele, porque sabe o que aconteceu no posto de saúde? Tinha uma pessoa lá, meio estranha, maltrapilha, meio esquisita, gritando, xingando o governo, xingando os médicos, gritando alto. A primeira coisa que eu tive vontade de fazer, eu falei, opa, pode parar com isso aí não, falta de desrespeitar as pessoas. Mas aí eu andei pensando na nossa conversa. E eu pensei, o que fazer? O que fazer? E aí ele pensou, passou uns momentos, daqui a pouco esse senhor veio, ficou do lado dele, pegou a blusa, bateu no chão e estava totalmente desequilibrado, xingando, gritando. E ele então diz, mas você está tão nervoso, o que aconteceu com você? Eu fui o primeiro que cheguei nesse posto de saúde, estou aqui até agora, eles não me atendem. O psiquiatra não me atende. Se acalma. Conversa com humildade com os médicos. Eles vão te atender desse jeito nervoso assim. Eles não vão te atender. Eles vão mais te afastar. Tenha calma. E aí olha para a pessoa está chorando. Fechou a boca. Ficou escrevendo lá as coisas que ele estava escrevendo e sentou e ficou ali. E se ele tivesse recriminado o moço, teria adiantado alguma coisa? Talvez fosse até pior, né? Talvez fosse até pior. Vejam as obras como elas podem ser refinadas. Vejam só. Então nós precisamos buscar a inspiração. A fé com obras é realizada dessa forma. Associa a fé. Como eu posso fazer para ajudar essa criatura, meu Deus do céu? Como eu posso ser útil? E aí, misteriosamente, a pessoa senta, fica em silêncio, dá sossego para todo mundo. E 99% daquelas pessoas nem viram o que aconteceu. Acho que ele ficou sozinho, ficou bem sozinho, louco. Desculpe, ficou mais calmo sozinho. Ficou mais calmo sozinho, assim, sei lá, se conformou um pouquinho. Talvez alguém conversou com ele, talvez alguém deu uma atenção para ele, talvez alguém conversou com as companhias dele sem ele saber. Não é? E ninguém ficou sabendo disso. Olha a caridade desinteressada, o amor desinteressado, a obra a cada um segundo as suas obras. Olha, o pacificador, a pessoa que não se omitiu. Vejam quantas coisas num simples gesto, pequenininho, que ninguém nem ficou sabendo.
Porque na maioria das vezes a gente quer que todos saibam. Pede até para filmar, né? Para a gente filmar a gente conversando, ou esbravejando, ou xingando, ou fazendo, tirando foto, ou fazendo alguma coisa, sei lá. Normalmente a gente faz isso. Você vai entregar um pão na rua, você tira 2, 3, 4, 10 fotos por causa de um pão. Com mortadela, se fosse com mortadela, tava bom, é pão com manteiga. Se você levar um prato de sopa, então lascou. Você chama a Rede Globo para ir lá filmar. Vamos me acalmar. Isso é propaganda. Aí você chama a reportagem, né? Você chama. Então, o nosso assunto hoje é fé, obras, mas na verdade é aquela passagem interessante que a cada um segundo as suas obras. E é por isso que eu comecei com aquele sentimento, porque no fundo, a gente vai, se a gente começar a olhar um pouquinho para trás, sabe o que vai acontecer? A gente vai encontrar um monte de situações que nós falamos ou agimos de forma contrária ao cristão, ao Cristo, ou ao cristianismo, ou às verdades que nós sabemos. Um monte. Então, hoje os nossos objetivos basicamente são esses. Pensar em como nós podemos agir melhor. Porque nós seremos auferidos, ou medidos, ou observados segundo as nossas obras. Aqui na Terra, nós somos suscetíveis de errar muito. Somos suscetíveis. Agora, vocês imaginem quando a gente não tem nenhuma compensação. A gente só erra. Erra e mais erra, e depois mais erra, e erra. Você não tem nenhuma compensação. Mas você não entregou nenhum pão com manteiga na rua. Mesmo que você tirou as fotos, não tem problema. Não tivemos essa inspiração. Não demos uma moeda para um necessitado, ou um pretenso necessitado, porque para nós todos os necessitados são pretensos necessitados. Não fizemos uma gentileza para quem quer que seja. Não, vou pagar, completar esse dinheiro no supermercado, o problema é dele, deixa a manteiga aí, a margarina. Isso também não é saudável. Se fosse um neto nosso, ô vô, eu quero traquinas. Tá faltando R$1,90. Quanto você tem aí, filho? Tem 10 centavos. Talvez a gente comprasse meia dúzia, uma de cada sabor para ele. Que é a mesma coisa não saudável. Quase que eu falei outra coisa, né? A mesma coisa não saudável que a gente na hora falou do outro lá. Não é? Então, o quanto isso é importante, nós associarmos às obras. E é isso que me deixa muito envergonhado, porque a gente joga muitas oportunidades fora, muitas. E é isso que nós precisamos começar a trabalhar, em pensar em como diminuir essas obras que nós podemos realizar e não realizamos. Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos ligar um farolzinho na gente aqui, ou trazer o radar para dentro da gente, ou trazer a luzinha para dentro da gente para dizer o seguinte: esteja mais atento, seja mais atento. Às vezes o simples fato de esperar uma pessoa pegar o elevador que está vindo lá, não sei de onde, ou que está estacionando o carro. Às vezes pode ser você parar o carro mais longe, para que as pessoas que mais precisem parem o carro mais perto de onde precisam ir. Coisas assim, então, sabe, a gente pensa, meu Deus, mas como a gente vive distraído. Como a gente vive distraído. Às vezes a gente recebe uma visita em casa e não tem coragem de oferecer nada para a visita. Nada. Em absoluto. Só a vassoura atrás da porta. Em pé, contrário. E de pé é o contrário. Embora é a vassoura para cima. De pé é o contrário. Mas aí quando é a família do marido, né?
Eu estou querendo descobrir isso aí, que eu também preciso saber. Como é que é? Se é a família... E se for o marido da esposa, como é que é? Seu cunhado. Então, a gente muitas vezes se esquece de mínimas gentilezas. Eu acho que eu já falei isso uma vez, estava subindo lá no elevador do meu prédio. Normalmente as pessoas não gostam muito de conversar e nem de olhar para você, mas a gente tem que entender também, aliás, a gente precisaria ter muita admiração por essas pessoas. Eu aprendi esses dias, sabe? Uma admiração, porque é admirável uma pessoa não querer nem saber que você exista. É admirável isso. A presença de espírito que ela tem é um negócio admirável. É admirável. Era aquele que você se lasque de verde e amarelo em qualquer lugar. Ela não quer nem saber de você. Tem frieza nas pessoas que assustam mesmo. É admirável um negócio desse. Eu fico indignado. Aí entra o cachorro, se derrama de amor pro bicho. Só queria entrar, porque queria que o cachorro dissolvesse nele. Assim. Entrasse dentro dele. Você sabe que você está falando isso, e assim, eu fico tão decepcionada quando eu cumprimento alguém no elevador e a pessoa não responde. Quando eu dou passagem para o carro, ele não faz isso, nem buzina. Aí eu falo de nada. Mas são pessoas admiráveis, você devia admirar. Meu Deus. Olha, eu admiro. Não é fácil da gente ver uma rocha bruta. Não é muito comum a gente ver isso, né? Não é muito comum, né? Olha, quando eu pego um elevador que vai subir, eu sempre digo, sempre é bom a gente subir bem acompanhado. É, boa. Ele puxa a conversa. É bom, né? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. É duas palavras, só consegue arrancar duas palavras. Já é uma ideia, Não, não é? é uma forma de você... Falar um bom dia, que legal que você está aqui, né? Tá vendo? Olha como a gente aprende, tá vendo só? Tem gente que você fala bom dia, fala só se for pra você. Tem, não tem? Você não fala, tá escrito no olhar. Tem, Você você vê como é que... Mas olha, a nossa discussão é no sentido de que a gente precisa realizar boas obras. Essa é a nossa discussão e esse é o nosso objetivo. Porque é assim que nós vamos ser aquilatados. Não adianta você ter fortuna, ter vencido o mundo, não adianta. Ô, Sérgio, ontem me veio lágrimas nos olhos. Eu estava chegando com meu neto, ele só com o moletomzinho, aquele vento horroroso, né? Quando eu entrei é a gaiola, né, no prédio, você entra, tem que fechar a primeira para a outra. Quando eu fechei a primeira, a segunda não abriu. Gritei, o zelador não ouvia, lá na chegada da rua. Aí peguei o interfone para falar com a administradora. Caiu tudo o processo, caiu tudo, câmera, caiu tudo. Aí quem estava para entrar na garagem não conseguia, vinha com os carros ali para frente, eu sei que foi juntando pessoas. E eu gritando. E o meu neto com 5 aninhos, ele gritava de frio e a boquinha dele batia roxa assim, eu pegava. Aí passado um pouco, a moça me deu um guarda-chuva que estava no carro, abri para segurar o vento contra ele. Porque ali venta demais, é bem no alto aqui. Nisso, chega um menino do lado de dentro, com a mantinha, minha mãe mandou. Eu peguei pela grade e enrolei meu neto. Mas isso não é tudo. Quando demorou, aí o zelador chegou e conseguiu abrir a da rua. Aí a moça falou, vem com essa criança para dentro do carro, que no carro está quentinho. E ficamos lá no carro até voltar. Uns 15 minutos a administradora conseguiu voltar. Quando eu entro, que eu estou no elevador, eu vi o menino que tinha trazido. Eu falei, ai filho, Deus te abençoe. O meu netinho estava gelado mesmo. Agradeça a sua mãe, até eu preciso ir lá essa semana cumprimentá-la. Eu falei, como foi que você conseguiu ir lá? Aí é que tá. Porque travou de dentro para fora e de fora para dentro. Quem estava lá? Eu vi as pessoas apertando a porta de vidro e não conseguia ir lá onde eu estava. Ele falou, eu moro no primeiro andar, eu pulei o muro. Olha, gente, o menino, acho que tem uns 11 anos. Aí, quer dizer, ele desceu a escada, saiu lá, deu a volta no parquinho, veio ter um muro de pedra, que não é um exagero, mas... Aí eu pulei o muro. Aí, sabe que me veio lágrima nos olhos, porque
Olha que coisa mais linda. Quer dizer, eu falei, graças a Deus ainda dá para acreditar na humanidade. E olha, eu garanto para vocês, esse menino morava no interior. Esse morava no interior. Subia em árvore, pulava muro, ia atrás de fruta no pé. Por isso que ele não quis nem saber, ele pulou mesmo, não pensou 2 vezes. Né? Então, é aquele que pulou na piscina, se viu. Era o que nós fazíamos no passado, quando São Paulo ainda era o interior, né? A gente fazia isso. Quer dizer, o São Paulo não, o bairro que a gente morava, porque eu morava no Jardim Primavera, meu Deus do céu. Depois tinha o Jardim Outono, até chegar no Jardim Verão, demorava muito, gente. Era muito. Então a gente morava numa outra cidade e tinha esses procedimentos. Só a pé. Eu andava só a pé, descalção, de chinelo, né? Mas aqui a avenida, aqui, ó, quando eu vim morar aqui, era terra. Também, tá vendo só? Então aqui é o Jardim Inverno, até chegar no Jardim Verão era mais longe ainda, né? Você conheceu algum moleque que foi nadar na lagoa, entrou o girino no ouvido dele e teve que ir para o hospital para tirar um girininho do ouvido? Não Eu conhecia, conheço. conheci. É. Andava pelas ruas aí de moleque lá. Ah. Verdade, meu marido lá. O Bernie mordeu ele, essas coisas, não é? Tem uns bichos que mordiam, que tinha que pôr. Como é que era? Carne, né? Carne, punha a carne para soltar o bicho do corpo, né? Nossa, mas você sabe muito de coisa de interior. Mas vamos voltar às obras. Vocês estão querendo disfarçar e sair fora do assunto que eu estou percebendo, viu? Estou percebendo. Então nós precisamos nos atentar mais e trabalhar para Jesus é assim. Nós não temos um momento assim que você pode simplesmente deixar de fazer as coisas. Nós temos que estar atento em qualquer lugar que nós estejamos. Isso significa que nós estamos já edificando o amor em nós, é isso que nós precisamos ter. Cada vez mais amor pelos nossos semelhantes. Porque normalmente a gente falha por falta de compreensão, por falta de entendimento, mas no fundo é falta de amor. A gente não consegue saber como ser útil quando você não tem amor. Então vem uma visita na sua casa que tenha muito amor no coração, sabe o que ela faz? Se ela vê a louça cheia, ela vai lá e toma a iniciativa de lavar a sua louça. Você fala, não, pelo amor de Deus, você visita. Ela quer lavar a louça. Madalena. Aí, ó. Olha lá. A senhora quer o meu endereço? Vai fazer uma lista. Então a gente começa a perceber isso. A gente começa a pensar como nós podemos ser úteis. Você vai na feira, por exemplo, você pensa, poxa vida, mas o feirante acorda, sei lá, 2 horas da manhã, carrega esse caminhão, descarrega o caminhão, monta a barraca, aí você chega lá 11h30, meio-dia, para pegar o melhor preço da feira, e aí você fala, não posso levar nada assim que esteja querendo estragar. Olha um exemplo do Chico. Chico ia comprar os tomates dele lá e pega metade bom e metade ruim. E o dono da barraca fala, mas Chico, isso aqui tá ruim. Fala, não, vamos dividir o prejuízo. Sentimento de amor pelo outro. Mas esse é Chico, né? Não é Chico, é Chico. Não vem com desculpinha não, viu? Não vem com desculpinha não, porque a gente também pode fazer isso. A gente pode. A gente ainda fica brava quando o marido não escolhe direito, fala, você trouxe tomate amassado. A gente dá um jeitinho na hora, sei lá, faz um fritadinho, faz alguma coisa, mas vejam, a gente... mas ele já cobrou pelo prejuízo? Não sei. Eu não sei. Então, é preciso a gente pensar mais amplamente. O cristão com obras, ele está sempre operando em alguma direção, em algum sentido. Descobre que tem algum familiar que precisa de alguma coisa. Talvez ele não consiga aquilo que o familiar precisa, mas ele procura se mobilizar para chegar, ajudar a chegar naquele objetivo. Teve amigos nossos que diziam para a gente em palestra, a minha sobrinha bateu o carro e aí eu resolvi fazer uma vaquinha, naquelas vaquinhas digital para ela. Eu precisava de R$3.000 para arrumar o carro, porque era um carro mais antigo, não tinha seguro, aquela coisa, mocinha jovem.
E aí eu fiz a vaquinha na família, mandei para a família. Nós conseguimos lá uns R$180. E aí ele pensou, meu Deus do céu, 50 elementos na família, R$180 para 3.000. Aí ele falou assim, vou pagar a diferença e dizer que foi a família que ajudou. Olha só. É? Ela faria isso. Está vendo só? Veja, são coisas assim que a gente tem amor pelas pessoas. Vai fazer falta R$2.800? Talvez faça, mas talvez não faça. Talvez faça naquele momento, mas quando a gente tem amor, para nós está tudo bem. Está sempre tudo bem. Está sempre tudo bem. Então, tem coisas assim que, sabe, precisa insistir, fala, campanha, criança não sei das quantas, dá o dinheiro lá para a gente usar não sei aonde. Pô, mas precisa alguém ficar mobilizando a gente? Será que no nosso quadrado, assim, né, de 20 quilômetros quadrados, será que não tem ninguém, nenhuma entidade que precise, não tem nenhum asilo, nenhuma creche, nenhum orfanato, nenhuma protetora de animal, nada? Não tem nada que precise, eu preciso ir na televisão, dar o dinheiro para eles, escolher onde que eles vão usar. Poxa vida. Então isso é estar atento ao seu redor. Não vou comprar a pilha na banca de jornal, não. É muito caro. Vou lá na Santa Ifigênia comprar a pilha. A Santa Ifigênia é R$5, ali é 8. Talvez ele tenha pago os próprios 5, né? Mas são pessoas admiráveis. Né? Ele quer que o outro se lasque de verde e amarelo. A pessoa que está ali tentando ter coisas necessárias para as pessoas quando precisam ir lá e poder se servir. Uma bateria, uma pilha, um Presto Barba, uma revista, um jornal, sei lá. Um sorvete, alguma coisa, ele está ali tentando ser útil. E a gente é que nem aquele lá do elevador, ele tem que admirar. Ele quer que você se lasca todinho. Feche. E aí, compra dele. Pelo amor de Deus. Vocês lembram na pandemia? A sugestão que o pessoal dava, quem tinha mais amor? Compra das lojinhas menores. As lojinhas do bairro. É mais caro, mas ele precisa. As grandes corporações, é que nem o homem do elevador, ele não está nem aí para você, quer que você se lasque todinho. E também quer que o produtor, o fabricante, também se lasque todinho. Porque ele vai lá e faz uma chantagem, uma extorsão no produtor, para ele poder ter um dinheiro, para ele poder vender o mais barato que ele pode, para ele poder ter o preço lá, sabe? Para poder derrubar todos os pequenininhos que tem ao seu redor. Preciso tomar um ar. Se acalme. Foi Jesus Cristo quem disse, sob a inspiração de Deus, vai Allan Kardec à Terra e fala aos rebanhos meus, tira o povo da heresia, a minha doutrina amplia, cumpre lá a antiga profecia que eu fiz perante os judeus. Como na dura Judéia, não temas tua missão, Espírito verdade, eis teu anjo guardião. Aumenta as glórias do céu, destrói na terra esse véu que esconde o sol da razão. E o apóstolo dileto despediu-se de Jesus e como um condor fantástico, mais veloz que a própria luz, ao lado de outros heróis, como ele mesmo, faróis, passou por milhões de sóis e em Lyon, na França, viu a sua cruz. Que possamos apresentar boas obras, seja o pão com manteiga, seja o complemento do recurso no mercado, seja na comprinha do menor comércio que tem no nosso bairro, seja ele qualquer que seja o ato ou o gesto de caridade, de amor, de fraternidade,
Porque sem obras, o que será que nós vamos fazer, ter que fazer, né? Sem obras. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.